Começar recapitulando, sejam muito bem-vindas novamente, né? Vou começar recapitulando um pouquinho o que a Tamires trouxe no último estudo. Nós vamos fazer dessa forma, a Tamires vai fazer uma semana e eu vou fazer na outra, né? Para ficar equilibrado assim para os dois, né? E não pesar para nenhum dos dois. É, então, eu vou começar recapitulando um pouco o que ela trouxe no último encontro. Foi um encontro bastante profundo. Infelizmente, eu ainda estava testando como é que são essas questões técnicas para gravar os encontros e acabou não ficando gravado o encontro. Mas a gente tem a possibilidade, vocês têm a possibilidade de acessar o material em PowerPoint para entrar um pouco mais a fundo no que a Tamires trouxe no primeiro encontro. Mas vou resumir um pouquinho. Assim, a principal coisa que, pelo menos para mim, assim, que eu acho que é uma das coisas mais importantes da gente entender é que a palavra falada, esse ato da gente colocar a palavra falada em uso na forma das orações, dos decretos dinâmicos, é criar uma ponte entre a realidade espiritual e a realidade material. Né? Então a voz ela é o articulador, é aquilo que está entre essas duas realidades, né? Que faz a ponte entre a matéria e o espírito. Então o espírito que imaterial e manifesto, ele se torna manifestado, materializado por meio da palavra. Na Bíblia a gente lê, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então tem essa simbologia da palavra como o som, né, e a palavra como aquilo que cria os mundos, né? Deus disse que haja luz, então o universo se criou, né? Então esse é o poder que nós temos na nossa palavra quando nós percebemos a palavra como extensão do Criador em nós, é o poder de manifestar realidades, né? De trazer a realidade que nós estamos querendo para a nossa vida. Então, o verbo ele é a ponte, né, entre a realidade espiritual do Pai, de Alfa, e da sua manifestação em ômega na matéria, né, na energia da Mãe. E nessa linha que a gente segue da Summit Lighthouse, esse trabalho está muito ligado ao raio azul, né, porque essa organização foi fundada pelo mestre Ascension Moria, que é o dirigente do raio azul. Então, por intermédio da Summit Lighthouse, a gente teve é, muitas dispensações do divino para que nós pudéssemos ter essas ferramentas de aplicação da palavra falada por meio dos decretos dinâmicos, que é uma forma de oração ritmada, que é repetida, e que tem toda uma ciência por detrás disso, que a Tamires vai trazer para vocês com bem mais detalhes, né, nos PowerPoints que ela está preparando e tudo mais. Eu estou abrindo esse espaço assim, quinzenal. Vou fazer uma palestra mais curta, um estudo mais curto e abrir mais para perguntas, né, para esclarecer o que vocês estão, porventura, estejam experimentando ao aplicar. Mas esse é o primeiro ponto que eu queria recapitular do que a Tamires trouxe, né? A palavra como o articulador entre a realidade espiritual e a realidade material. E durante essa semana eu estava finalizando uma leitura que eu entrei há um tempo atrás sobre a Cabala, que é esse é um livro escrito pela nossa mensageira, Elizabeth Clare Prophet, falando sobre a tradição milenar da Cabala, né? Que remonta aos antigos profetas. Caso aqueles que não conhecem, assim, a Cabala ela é o braço místico do judaísmo, né? Mas não apenas do judaísmo como a gente conhece como uma religião organizada, mas é o misticismo da semente de Israel, né? Desde Abraão, sempre existiram profetas e místicos que criam um contato direto com o divino, né? E que vão, então, escrevendo essas leis e compartilhando essas leis de como utilizar os nossos veículos internos, né? A nossa meditação, a interiorização, para que nós possamos acessar realidades espirituais dentro de nós, né? Isso é o significado do misticismo, né?
não é nada obscuro, assim. Misticismo é a gente criar o nosso contato direto com Deus. E aí, dentro da Cabala e do judaísmo, é muito presente essa energia do raio azul, né? Os mestres ascensos ensinam que o judaísmo ele é a religião do raio azul, né? Abraão foi uma das encarnações do mestre El Morya, que agora, como mestre ascenso, é o fundador da organização a qual nós nos referimos, né? A Summit Lighthouse. Então, é o mesmo trabalho, né? É o trabalho do raio azul, que vem lá dos patriarcas, de toda a tradição judaica e da Cabala. E ao ler esse livro, um pouco ao final do livro, a própria mensageira dá algumas diretrizes para a gente, como a gente aplicar, o que nós precisamos fazer para poder invocar e utilizar a palavra falada, né? Na tradição da Cabala, eles têm essa tradição de cantar e enunciar os nomes de Deus, né? Que são vários nomes diferentes, cada um correspondendo a um aspecto específico. Tem toda uma ciência que eu não vou entrar a fundo aqui, porque só isso já exigiria um estudo à parte, assim, né? Cabala é um assunto muito profundo, mas o importante da gente trazer aqui é que dentro dessa tradição, alguns desses nomes são considerados tão sagrados e tão elevados pelos devotos, né, da Cabala, pelos místicos, que eles falam que nós sequer poderíamos pronunciar esses nomes, assim, né? Que isso exigiria uma disciplina espiritual muito profunda e um aprofundamento muito grande para que nós pudéssemos ser dignos de pronunciar esses nomes, né? Porque eles carregam um poder e uma carga tão intensa que, caso nós não estejamos preparados, isso pode, é, enfim, pode gerar outro tipo de consequência que não seriam tão favoráveis assim a uma pessoa que está no início da caminhada, né? Isso é a visão da Cabala, tá? Dos místicos da Cabala. Então, para solucionar essa questão, só que assim, o que os mestres ascensos trazem, o que a mensageira traz não, essas ferramentas nos foram dadas e a gente deve aplicá-las, né? Deve utilizá-las para trazer a luz para o nosso dia a dia, né? Invocar os nomes de Deus, dessa forma que foi dada pelos mestres ascensos, que é uma forma projetada justamente para isso, para que nós não precisemos entrar ficar anos e anos e anos num caminho místico para depois começar a pronunciar esses nomes de Deus e fazer essas orações. Não, as orações são a própria ferramenta para que nós possamos internalizar essa luz, né? Por meio da palavra falada, a gente verbaliza, a gente materializa algo que por natureza é espiritual, é imanifesto, né? Então, utilizar a palavra é um poder que nós temos, é uma prerrogativa que nós temos como filhos e filhas de Deus. Então, para amarrar esses dois pontos, assim, a mensageira no final do livro, ela nos proporciona diretrizes de como nos purificar para poder fazer essas invocações da melhor maneira possível, da maneira mais eficiente possível. Quer dizer, ela está mais ou menos harmonizando o que os místicos da Kabbalah falaram com esse conhecimento novo que está chegando, né? Ou seja, sim, é muito importante a gente se purificar, a gente se harmonizar antes de começar as nossas sessões de decretos, mas isso não significa que nós não devamos fazer, né? Pelo contrário, nós devemos fazer porque isso vai nos ajudar muito espiritualmente, né? Então, ela está nos dando aqui uma diretriz do que fazer antes de iniciar as sessões de decretos, né? E ela dá, então, dois passos. O primeiro passo é a gente invocar o Arcanjo Miguel para proteção. Primeira coisa que nós devemos fazer, o Arcanjo Miguel, ele é o arcanjo protetor, o arcanjo do raio azul. Então tá ligado com o nosso trabalho no chakra da garganta, no raio azul, e a gente vai invocar antes de tudo o Arcanjo Miguel para estabelecer um campo de proteção para que o nosso serviço de decretos possa fluir da melhor maneira possível, né? O Arcanjo Miguel ele aparece tanto na tradição judaica, quanto na tradição cristã, quanto na tradição islâmica, muçulmana. E ele é realmente assim um arcanjo protetor em todas essas linhas, né? O arcanjo de Deus, o comandante dos exércitos do Senhor. Então, a primeira coisa que nós fazemos é invocar o Arcanjo Miguel.
E aqui tem algumas sugestões de orações que nós podemos fazer. Não vou entrar muito a fundo nisso, porque nós estamos praticando isso, né? Nos serviços de proteção e transmutação, nós estamos fazendo decretos do Arcanjo Miguel. E acredito que boa parte aqui já participou, né? Das pessoas que estão aqui. E vai ter sempre a oportunidade de participar, geralmente aos sábados, né? Nós estamos fazendo esse serviço aos sábados de manhã. Apenas nesse final de semana a gente mudou, mas vai permanecer aos sábados mesmo. Então, a primeira coisa, nós invocamos o Arcanjo Miguel, né, para nos proteger. Podemos visualizar o arcanjo sobre nós, estabelecendo um campo de força com seus anjos da chama azul, vindo e selando o espaço no qual nós estamos, nosso altar, nossa casa. Visualizar nossa casa cheia de anjos, né, nos protegendo, estabelecendo um campo de força para nós fazermos os nossos decretos. E aí o segundo passo que a mensageira dá é a purificação dos chakras. Os chakras, eles são centros espirituais, né, situados ao longo da nossa espinha dorsal, desde a base da espinha até a coroa. E esses chakras esses centros de energia precisam estar purificados, harmonizados, para que a energia da palavra, a energia espiritual, possa chegar a nós e fluir através da palavra, chegando a todos os nossos chakras, chegando a todo o nosso corpo e, a partir do nosso veículo, se expandindo para se materializar naquilo que nós estamos pedindo. E aí tem vários jeitos de fazer essa harmonização, essa purificação dos chakras, né? Inclusive foi um assunto que apareceu no último estudo como pergunta por uma das pessoas. Então aqui a mensageira dá algumas afirmações que nós podemos utilizar, né? Uma dessas afirmações é: eu sou um ser de fogo violeta, eu sou a pureza que Deus deseja. Alguns já sabem dessa afirmação, já trouxemos isso algumas vezes, né? Mas nós podemos, então, utilizar ela em cada um dos nossos chakras. Então a gente começa dizendo: o meu chakra da base é um chakra de chama violeta, o meu chakra da base é a pureza que Deus deseja. Repetimos isso 3 vezes, aí passamos para o próximo chakra. O meu chakra da alma é um chakra de chama violeta, o meu chakra da alma é a pureza que Deus deseja. 3 vezes. Aí depois para o plexo solar e assim por diante, chakra por chakra, purificando com a chama violeta cada um dos nossos chakras até chegar na coroa. E nós vamos estar purificados, harmonizados para iniciar a nossa sessão de decretos, né? Então esse é o conhecimento que está nesse livro aqui da Cabala. Eu acredito que não tem tradução para o português ainda, mas aqueles que falam inglês podem encontrar esse livro na loja da Summit dos Estados Unidos. E vou trazer também uma outra sequência dada pelo Mark Prophet, por nosso mensageiro, Lanello, exatamente para esse mesmo propósito de purificação dos chakras.